público presente, vamos dar início à audiência pública, demonstração do cumprimento, dá licença, demonstração de cumprimento das metas fiscais referente ao segundo quadrimestre do exercício de 2014, atendendo ao disposto do artigo 9º, parágrafo 4º, Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Convidamos para compor a nossa mesa o secretário municipal da Fazenda, o senhor Nestor Carlos Seabra Moura. Convidamos também o assessor Alexandre Lino Pereira. E passo a palavra à nossa representação. Sim, senhores, por favor. Mais uma vez estamos aí, né? Sejam bem-vindos. Sim, senhor. Boa tarde, uma vez, seja bem-vindo. Certo. Queria registrar também a presença do Dr. Vanderlei Elias Colhado, tá? Secretário Municipal de Controle Interno. E passo agora a palavra ao senhor, primeiro o senhor Alexandre Lino, não? O senhor Nestor, em primeiro lugar. Vamos ver se está. Eu gostaria de saudar o vereador José Maria, que preside essa audiência, saudar todos os vereadores presentes e os demais presentes nessa audiência pública. O objetivo da audiência, como já foi salientado pelo vereador José Maria, ela visa demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais relativas ao segundo quadrimestre de 2014, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. Nessa audiência pública serão apresentadas informações relativas à evolução da arrecadação, sempre em comparação com o quadrimestre anterior de 2013, com relação também à evolução das despesas, o resultado primário, o resultado nominal e os demonstrativos de limites relativos à saúde, educação e gastos com pessoal. O item 5, despesas com a conservação do patrimônio público e, por fim, os demonstrativos relativos à administração indireta do município. Nesse primeiro quadro, é apresentado de forma sintética as principais fontes de receitas da Prefeitura, em valores nominais, comparando o resultado acumulado da arrecadação no segundo quadrimestre de 2014 em relação ao mesmo período de 2013. É importante destacar aí na segunda linha a receita total líquida, que é, de fato, todo o dinheiro, o recurso que entrou no caixa da Prefeitura, que é a receita total menos a dedução do Fundeb, que é um recurso vinculado à educação. Então, vocês podem observar que, quando compara a receita total líquida de 2014, segundo quadrimestre, com o período idêntico em 2013, apura-se um crescimento de mais de 39 milhões, o que dá em valores valores percentuais quase 16%. Se descontar a inflação, há um crescimento real projetado aí de cerca de 9%, 10%, o que é uma performance bastante significativa. O esforço de arrecadação, que é a receita tributária, que é os tributos, impostos, taxas, contribuição de melhoria de competência arrecadatória do município, apurou um crescimento de quase 6,5 milhões,
e, em percentual, 11,1%, acima também da inflação. Os principais destaques aí, em termos de crescimento é o imposto de renda retido na fonte, que teve um crescimento bastante expressivo nesse segundo quadrimestre, de mais de 22%, vindo a seguir a transferência fundo a fundo, que é o SUS, com um crescimento de mais de 21%, né? Após em terceiro, o ICMS, isso muito em razão do crescimento do índice de participação do município na partilha do ICMS esse ano, de 2014. O ISS, em quarto, também teve um crescimento bastante significativo, de mais de 17%, né? Vindo a seguir o FPM, que apresentou crescimento de pouco mais de 10%. Lá na última linha está outras receitas, que também cresceu mais de 100%. Nessas demais outras receitas estão incluídas receitas patrimonial, que é a receita financeira que o município obtém, aplicando recursos no mercado financeiro, basicamente em bancos públicos, né, Caixa e Banco do Brasil, receita de serviços, tem a CID, a desoneração Lei Candir, né, IPI exportação, e as receitas diversas, que é o mais significativo, que explica uma grande parcela desse crescimento. Em receitas diversas está contabilizado o repasse que foi feito pelo DME nesse período aqui desses 8 primeiros meses do ano, né, de janeiro a agosto, em torno de 12 milhões de reais. Com relação ao próximo quadro, assim como foi apresentado a evolução da receita, esse quadro apresenta a evolução da despesa, com a mesma comparação, segundo o quadrimestre de 2014, com relação ao mesmo período do ano passado. O destaque inicial aí é o crescimento, por exemplo, da folha de pagamentos, está na segunda linha, que cresceu nesses primeiros 8 meses do ano, em relação ao mesmo período do ano passado, pouco mais de 19%, um incremento de mais de 21 milhões de reais. Material de consumo também teve um expressivo crescimento, de mais de 54%. Ele é explicado principalmente pelo crescimento da despesa com kit escolar, medicamentos e merenda escolar, que explica grande parte desse incremento. Ainda em despesas correntes ou manutenção, o destaque negativo é o declínio das despesas com juros e encargos da dívida e demais despesas correntes. Em demais despesas correntes, é contabilizado subvenção social, aquisição de material para distribuição gratuita, indenizações e restituições, sentenças judiciais. Esses itens explicam, em grande parcela, essa redução. Um destaque importante aí é o crescimento das despesas com capital, principalmente investimentos, nesses primeiros 8 meses de 2014 em relação ao mesmo período do ano passado. Incremento de 73%, e em valores nominais 7,4 milhões de reais. Enfim, a despesa total da Prefeitura, nesses primeiros 8 meses de 2014, teve um crescimento, está lá na última linha, de 18,6 milhões de reais em relação ao mesmo período do ano passado, e um crescimento em percentual de 6,2%, abaixo, portanto,
do crescimento da receita total líquida, que foi de quase 16%. Esse próximo quadro, ele mostra como é que está a performance, o desempenho da execução orçamentária. A lei orçamentária aprovada aqui pela Câmara, em dezembro do ano passado, previu uma receita de pouco mais de 519 milhões. Então, esse foi o orçamento inicial, que permanece até hoje, né? Desses pouco mais de 519 milhões, quase 337 milhões foram comprometidos, o que dá quase 65%. Dessa despesa empenhada, pouco mais de 285 milhões, correspondendo a 84,6%, foram liquidadas. E dessa despesa liquidada, cerca de 253,8 milhões, correspondendo a 89%, já foram pagas, quase 90%, portanto, né? Então, a performance da execução orçamentária desse ano, ela está bastante satisfatória, em todos os parâmetros, em nosso ponto de vista. O resultado primário, né, que é apurado em função da receita total menos a despesa total, excluindo as receitas e as despesas financeiras, né? Esse quadro mostra o resultado primário consolidado, incluindo, portanto, a administração direta e indireta, né? Indo lá na penúltima linha, foi apurado um resultado primário, que é a diferença entre as receitas e despesa, de pouco mais de 5,6 milhões de reais. A meta prevista para esse ano, que consta na LDO, para esse ano, aprovada aqui pela Câmara, é de pouco mais de 7,3 milhões de reais. Portanto, nesses 8 primeiros meses do ano, já se atingiu quase 80% dessa meta. Faremos todos os esforços para fechar o próximo quadrimestre dentro da meta da LDO com relação ao resultado primário. Com relação ao resultado nominal, que evidencia o estoque da dívida da Prefeitura, se ele está crescendo ou se ele está em declínio, né? A gente pode verificar que na primeira coluna, saldo, em 31/8 de 2013, ou seja, no segundo quadrimestre do ano passado, a dívida fiscal líquida era de pouco mais de 25 milhões de reais, né? Que é apurada em função dos parâmetros que estão acima, né? Você tem a dívida bruta ou dívida consolidada menos as deduções, que basicamente é a disponibilidade financeira que a Prefeitura tem em banco, que no quadrimestre de 2013 tinha pouco mais de 40,8 milhões de reais. E nesse quadrimestre aqui de 2014 evoluiu para pouco mais de 59 milhões de reais. Como ocorreu essa evolução do ativo disponível ou da disponibilidade financeira da Prefeitura, muito embora vocês possam observar que ocorreu um crescimento da dívida bruta, em 2013 era de 58 milhões, evoluiu para 65,5 milhões de reais. Mas, com o crescimento da disponibilidade financeira, houve uma queda significativa da dívida consolidada líquida da Prefeitura, de 25,1 milhões para 6,7 milhões de reais, uma redução de mais de 73%, né? Então, o resultado nominal desses primeiros
8 meses, fez com que houve uma redução significativa da dívida consolidada líquida de mais de 18 milhões de reais. E a meta da LDO é de 9,3 milhões de reais. Então, se mantiver essa meta para o terceiro quadrimestre, a redução praticamente quase que dobra, né, o resultado obtido. Esse próximo quadro mostra o desempenho do balanço orçamentário, ou seja, nesses primeiros 8 meses de 2014, a Prefeitura teve um leve superávit, ou seja, a arrecadação superou a despesa total em R$ 428.860, um pequeno superávit, né? Com relação à dívida municipal, a dívida bruta, como foi mostrada lá atrás, ela evoluiu de 58 para 65,5 milhões. Mas ela só representa 19,7% da receita corrente líquida, considerando esse segundo quadrimestre de 2014. Né? Com as deduções que já foram comentadas, resulta a dívida consolidada líquida, que no segundo quadrimestre de 2013 estava em 25,1 milhões, e como já foi destacado, ela caiu para 6,7 milhões nesse segundo quadrimestre de 2014. Né? E ela só representa, a dívida consolidada líquida, ela representa só 2% da receita corrente líquida da Prefeitura relativa ao segundo quadrimestre de 2014, que é aqueles R$ 332.662.763. Ocorre que a Resolução 40 do Senado, ela dispõe que a dívida consolidada líquida dos municípios pode atingir até 120% da receita corrente líquida, que é esses R$ 399.195.315, que está aí destacado no limite máximo na coluna aí de 2014. Portanto, com base nesse parâmetro da Resolução 40 do Senado, o município poderia ter hoje um estoque de dívida de mais de 392 milhões de reais, ao passo que a dívida hoje está em 6,7 milhões. Com relação à despesa com pessoal, como está sendo apresentado, a despesa total com pessoal, envolvendo a administração direta e indireta, já deduzindo todos os descontos de folha, somou pouco mais de 148,3 milhões, representando 44,5% da receita corrente líquida do período, que está logo abaixo do quadro, ali, os 332 milhões. O Poder Executivo, a folha atingiu esses pouco mais de 131 milhões de reais, representando 43,4%. Só para destacar, a Lei de Responsabilidade Fiscal determina que, quando as despesas com folha atingem 48,6% da receita corrente líquida, há um alerta do Tribunal de Contas de que atingiu esse patamar. E o limite máximo para o Executivo é 54%, que é esse 179,6 milhões que está destacado aí no quadro. Com relação ao Legislativo, ele está muito distante dos parâmetros máximos, né? O Poder Legislativo, a Câmara, teve um dispêndio com o pessoal nesses primeiros 8 meses do ano de 3,7 milhões de reais, representando apenas 1,1% do seu limite,
que é 6% pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, está bem distante do limite de alerta e mais distante ainda do limite máximo. Com relação à evolução da aplicação na educação, de 2010 a 2013 já os números fechados, exercício fechado, 12 meses. Né? Com relação a 2014, que é o foco da audiência pública de hoje, vocês podem observar que a primeira barra, a barra amarela, ela mostra uma projeção da despesa total, considerando somente recursos próprios da Prefeitura, né, para 2014, que seria de 67 milhões em recursos próprios, atingindo, segundo estimativas nossas, uma aplicação na saúde de mais de 125 milhões de reais. Essa é a nossa projeção para 12 meses. E na barra vermelha é a que apresenta o desempenho nesse segundo quadrimestre de 2014, cuja aplicação de recursos próprios atingiu o valor de 46,6 milhões, representando 26,5% da arrecadação da Prefeitura, de uma base de cálculo que é estabelecida para a saúde, portanto, bem distante, né, da aplicação mínima, que é de 15%. A mesma coisa com relação à saúde, a mesma evolução, 2010 a 2013, considerando os 12 meses já fechados, e com relação a 2014, tal como foi realizado com relação à aplicação na educação, a barra verde mostra a estimativa de dispêndio com recursos próprios para 2014, os 12 meses, que deverá atingir esses 78,5 milhões de reais, com um percentual de 33%, né, aplicados na saúde. Esses 33% já considera a despesa total. Tá? E a barra azul é o desempenho do segundo quadrimestre de 2014, em que foram aplicados 52,6 milhões de reais, correspondendo a 29,8% da base de cálculo utilizada para a saúde. Senhor presidente, eu peço licença agora para passar os próximos quadros para o diretor de contabilidade, o Alexandre, apresentar. Muito obrigado. Sim, senhor. Só um minutinho, só agradecer a presença da senhora Rita de Cássia Raimundo, coordenadora do PROCON, e do secretário municipal também de Serviços Públicos, o senhor José Muniz Alves. À vontade. Ô, gente, boa tarde para vocês, tá? Antes de eu começar aqui a explanação aqui dos nossos resultados, eu vou fazer um seguinte comentário aqui. A hora que eu estava entrando aqui, tem uns 2, 3 que me chamou de cruzeirense, vou processar, viu? Vou dar um processo nesses que me chamou de cruzeirense, tudo bem? Os avisados aí vão ser processados, tá? Me chamar de cruzeirense é uma ofensa, detesto, mas tudo bem. Tá bom? Bom, gente, é o seguinte, ó. Para quem teve a oportunidade de comparecer lá na praça, né? Os moldes desses valores que a gente vai apresentar aqui, dos relatórios, são os mesmos, né? A gente procurou frisar lá na praça que os valores eventualmente seriam alterados, e foram alterados, até porque um mês não estava eventualmente fechado, né? Os valores oficiais são esses que a gente vai mostrar para os senhores, que o Nestor já mostrou alguma parte, tá? Então é o seguinte, gente, a gente começa com o resultado primário. O Nestor explicou bem o molde do resultado primário. Aqui a gente vai um pouco mais esmiuçado, bem rápido, né? Claro, os senhores devem estar cansados de ver número, né? E a gente vai falar de uma maneira um pouco mais
explanado, mas mais rápido para não cansar os senhores. É o seguinte, o resultado primário, ele apura receita e despesa sem apropriação da dívida, né? A dívida a longo prazo é o resultado nominal. Então, a gente sempre coloca um descritivo, né, para apresentar os relatórios para os senhores. E a gente, a base que eu faço prefeitura consolidada, né? A lei fiscal, no seu artigo 1º, fala que município é prefeitura e autarquias, né? Mas a gente faz, além do consolidado, prefeitura para ver a situação da prefeitura e também do município, né? Então, gente, a prefeitura, até o segundo quadrimestre, ela teve uma receita fiscal líquida, veja os senhores na última linha aí, de 284.759.000, que são suas receitas, deduzida aplicações financeiras, que é a base de cálculo do Tesouro, e deduzida a formação do Fundeb, né, que são recursos que faz parte da receita redutora do nosso balanço. Tá? A receita líquida, 284.759.369.02. E as nossas despesas líquidas até o quadrimestre, 281.584.627.64. A prefeitura ela teve até o quadrimestre de 2014, até o segundo, um superávit de R$ 3.174.000, que é o que a gente fala aí. Receita líquida menos a despesa líquida, pura e simplesmente, tá? Sem o abatimento de despesa a longo prazo, que a gente vai falar em seguida. Ok? Essa é a prefeitura. Nessa situação, mudam os valores, evidentemente, porque são dados consolidados, tá? Prefeitura, DEMAI, IASME, Fundação e autarquia, tá? A receita fiscal líquida do município, até o segundo quadrimestre de 2014, ela atingiu um montante de R$ 323.522.255,90, tá? Ao passo que as despesas fiscais atingiram R$ 317.942.527,37. Resultou no seguinte, um superávit de R$ 5.609.728,53. Isso já foi mencionado por secretário anteriormente, a gente só repete um pouco mais aberto, né? Em seguida, a gente vai falar do resultado nominal, tá? Que é dívida consolidada com o aporte dos restos a pagar e da disponibilidade financeira, né? Já foi mencionado por Nestor a circunstância. O que a gente coloca aqui? Ela mais aberta, né? E a gente apresenta a seguinte situação. A prefeitura, até o segundo quadrimestre, ela teve um superávit nominal de R$ 8.704.536,28. Mas muita gente pode perguntar para mim o seguinte, oh, mas está negativo aí, né? Está negativo. Nem tudo negativo é déficit, gente. Porque, nesse caso, a gente coloca aqui, que no caso da situação de negativo, é porque a dívida reduziu, né? Então, se a dívida reduziu, apresenta um quadro superávit, tá? Quando esse valor não estiver negativo, aí é um déficit, porque a dívida aumentou, né, de um período para o outro, tá? A gente coloca aqui, na demonstração da apuração do resultado, o valor negativo indica redução da dívida, tá? No município, a situação continua superavitária, porém um pouco mais confortável, tendo em vista a incorporação das autarquias, né? Ela apresentou ao município um superávit de R$ 18.391.141,93. A dívida em 31 de 2013 era 25, a dívida líquida. Em 31 de 2014, 6 milhões. A dívida consolidada aumentou, mas os aportes de abatimento aumentaram, mais do que a dívida. Então, isso repercute no superávit nominal, tá ok? Que é o que a gente fala aqui. Repete o descritivo, mas os valores, evidentemente, mudam. Nessa circunstância aqui, a gente menciona as metas bimestrais de arrecadação. A prefeitura e o município, ela traçam as metas de arrecadação, todo o exercício. Isso é encaminhado para o Tribunal de Contas. E aí a gente demonstra, nesse relatório, todas as receitas, inclusive as de capital, né, que geralmente é para operação de crédito e transferência, são recursos mais vinculados, as expectativas que ocorreram na prefeitura e no município até o período da nossa audiência. O que aconteceu na prefeitura no quadrimestre? A prefeitura, ela traçou uma meta de arrecadação e apareceram alguns déficits aqui. Ela traçou para arrecadar no terceiro bimestre, que é referente a maio e junho, 93 milhões, arrecadou 73. Então tivemos um déficit de 19 milhões. E no quarto bimestre,
um déficit de 31 milhões. O que resultou? Que as metas da Prefeitura no segundo quadrimestre seriam de 186 milhões e 911 mil. E ela arrecadou 135 milhões 893 mil. Então, esse valor é inferior à previsão em 51 milhões. Qual foi o motivo que a gente verificou nos balanços desse déficit de 51 milhões de não arrecadação, né? Não seria o déficit financeiro, de não arrecadação. São as receitas de capital que não foram contempladas até o presente momento, né? Até o agosto. Foi feita uma estimativa de arrecadação e até então não entrou todo o recurso, e grande parte do recurso o pleito não foi atendido ainda. Então, evidentemente que apareceu esse débito de 51 milhões de reais aí, da não arrecadação da Prefeitura, né? Da meta não atingida. Tá? Em seguida, a gente fala do município, que persistiu também o déficit, tá? E ele teve um déficit um pouco maior, de 58 milhões de reais, que também é decorrente de receitas de capital. Tá? As receitas correntes, evidentemente, ela tem um crescimento, o Nestor já explicou no começo, crescimento de 16%, tirado a inflação, né? Então, a receita corrente, ela tem sua crescente. As de capital depende de outros fatores para que venham os recursos, né? Nesse módulo aí, a gente apresenta aos senhores os limites, né? Como é que está a Prefeitura com relação aos seus gastos constitucionais, que ela é obrigada a gastar. Tem o limite mínimo e o limite máximo, né? A saúde do município, ela gastou até agosto de recursos próprios, tá? Aqui não entra transferência, doutor, transferência vinculada. O que o governo manda para a gente não entra aqui. É só imposto de transferências mesmo. PVA, IPTU, ISS, ICMS, FPM. Então, a Prefeitura, ela aplicou na saúde um total de 52.505.46611. Dos 176 milhões, 185, 308, 56 arrecadados. O mínimo exigido pela emenda constitucional é 15%. Até o segundo quadrimestre, a Prefeitura gastou 29,80%. Quer dizer, o dobro praticamente. Então, passos largos para atender o que a Constituição nos determina. Como a gente sempre atendeu, tá? Com relação ao ensino, a gente mantém a mesma linha, a base de cálculo é a mesma, a da educação e da saúde nos gastos de recursos próprios é a mesma. A Prefeitura, até o segundo quadrimestre, ela aplicou 46.625.044,69, dos 170 milhões, 185 arrecadado, que resultou no percentual de 26,56% dos gastos. O limite mínimo é 25%. Né? Então, a gente também caminha para que se atenda esse índice tranquilamente. Com relação ao Fundeb, que já é uma transferência, né? Dos valores que entraram nos cofres públicos, o município tem uma obrigatoriedade de gastar no mínimo 60% com profissionais do magistério. E aí a gente demonstra aos senhores que o município gastou 82,29% com os profissionais do magistério. Então, a gente tem atendido o que a legislação em percentual nos determina. Tá? Foram 38.892 que nos foram passados, e foram aplicados 32.044 em profissionais do ensino. Né? Então, estamos também dentro da legislação. Com relação ao pessoal, a gente também tem a linha de controle dos gastos constitucionais, né? Porque a gente sabe que a folha de pós-causa é muito pesada, e a gente tem que estar sempre atento a esse índice, porque é um índice realmente que é um dispêndio muito grande na Prefeitura. A Prefeitura, né, ela aplicou 47,08%, e o município 45,73%. A lei fiscal, no seu artigo 1º, volto a falar, ela fala de município. Então, o que o Tesouro Nacional, o que o Tribunal de Contas, né, o que o Tesouro Nacional dos controles financeiros verificam é os 45,73%. Mas a gente também tem que observar a Prefeitura, que é o carro-chefe desse limite. Né? Em seguida, a gente tem um espaço aqui até
de um artigo da lei complementar e uma solicitação de 2008 da Câmara, um ofício que nos foi enviado, que a gente sempre coloca para os senhores aqui a despesa de conservação do patrimônio público, né? O município adquire os bens e tem que cuidar da melhor forma dos seus bens, né? Eles são avaliados, depreciados, que é o que acontece com os bens, né? Então, se vocês observarem, o município, no segundo quadrimestre, esse é só do quadrimestre, viu? É de maio, junho, julho, agosto, aplicou em reformas de bens 3.282.000. Em projetos para posteriores bens, R$42.000. Em obras, 8.205.000. Em equipamentos e materiais permanentes, né? Que é o mobilizado de suas dependências, R$1.520.000. No quadrimestre, a Prefeitura aplicou R$3.050.000 em equipamentos e obras e materiais permanentes, tá? Seguindo aqui na explanação final do nosso relatório, a gente coloca aos senhores também a administração indireta, né? A gente sempre tem a preocupação de colocar, levar ao conhecimento dos senhores alguns valores das nossas autarquias, né? E a gente começa pela DELMAI, que é a nossa maior autarquia. A gente pode perceber que tem uma receita orçamentária de 31 milhões e uma despesa de 34, né? Na segunda parte do balancete financeiro, ela teve um total de receita de 49 milhões e uma total de despesas de 45, né? Com o saldo bancário para setembro de 22.444.000, tá? O saldo que vai de uma conta para outra é sempre o saldo que está embaixo da coluna da despesa, viu? Águas minerais, uma receita orçamentária de 474 e uma despesa de 640, tá? O total da receita foi de 474, não teve receita extra, e uma total de despesa de 640. Ela fechou o seu último quadrimestre, de agosto, com saldo em bancos e caixa de R$19.000. Em seguida, o IASME, que é o nosso Instituto de Assistência, né, teve uma receita orçamentária de 4 milhões e uma despesa orçamentária de 4.400, tá? Uma receita total de 4.089 e uma despesa total de 4.400, manteve o mesmo valor. O saldo em banco para setembro, R$5.479.000 no IASME. A nossa autarquia de ensino teve uma receita orçamentária de 657, em contrapartida uma despesa orçamentária de 445. E o saldo em caixa disponível para setembro de 2.203.000. E, finalmente, a nossa Fundação Jardim Botânico, uma receita orçamentária de 540.000 e uma despesa de R$288.000. Seguindo na nossa última folha, um total de receita de 556.000 e uma despesa de 301. Saldo em caixa para setembro, R$346.000. Então, gente, eu queria agradecer a paciência dos senhores com relação aos números. A gente sabe que é muito cansativo, né? Sexta-feira não é fácil, né? É bastante canseira mesmo. Mas eu queria agradecer a presença dos senhores, né? Eu estou à disposição de vocês, qualquer informação, tá? Em primeiro lugar, o senhor Jonei, vereador Jonei, deseja fazer uma pergunta. Senhor presidente, senhor secretário, Alexandre, demais vereadores, senhoras e senhores. Acho que pertinente seria o secretário. Nessa receita realizada de janeiro a agosto de 2014 e 2013, posso falar? O ISS teve um aumento de 17,4%. O que justificou esse aumento positivo? Quer que eu vou falando todos, para depois o senhor poder responder? O saldo da dívida do município em 2013, em agosto de 2013, era de 58 milhões. Em agosto de 2014, foi para 65.547, um aumento de 13%. O que influenciou esse resultado? As dívidas trabalhistas
estão incluídas neste valor? Uma pergunta. Certo? Nas metas apuradas, nas metas bimestrais, observe que todo ano acusa um déficit no terceiro e quarto bimestre. Por que o valor lançado referente à meta é tão alto nesse período? Certo? O índice de gastos com profissionais do ensino do Fundeb, no segundo quadrimestre, é 82,29%. O mínimo exigido é 60%. Foi um resultado positivo, né? Agora, nesse item das águas minerais, no segundo quadrimestre, e o IASMO apresentaram despesa maior do que a receita. Qual a explicação para esse resultado? Esse resultado é preocupante. Basta ver que foi feita uma auditoria agora na Águas Minerais e acusou alguma irregularidade quanto a números, né? Então, obrigado a presença aí. Respondendo às indagações do vereador Jonei, a receita crescente que se verifica com relação ao ISS, ela basicamente se justifica em função da própria atividade de prestação de serviços na cidade, porque durante esse período não houve nenhuma alteração na legislação que envolve o ISS. Então se deve muito ao dinamismo do setor de serviços da cidade, que apresentou uma performance positiva. A título de informação para o vereador, a partir desse mês de agosto, nós obtivemos um êxito na Secretaria da Fazenda, em função dos cartórios da cidade passarem a contribuir com o ISS para o município. Então foram aparadas as arestas, principalmente legais, que impedia que os cartórios contribuíssem pela prestação do serviço aqui da cidade, né? Então, para o senhor ter uma ideia, os 6 cartórios contribuíram pela primeira vez agora em agosto, não só com o ISS do mês, né? Competência em agosto, recolhimento em setembro. Foi algo em torno de R$26 mil, projetando aí quase R$320 mil ano. Eles fizeram uma denúncia espontânea no período de outubro de 2013 até julho de 2014, e houve um ingresso de mais R$52 mil, que somando aos 26, dá 72, 78 mil reais que foram arrecadados. Essa foi a grande variável que ocorreu, que ainda não, evidentemente, que não foi captada nos 8 primeiros meses do ano. Mas tem mais receitas que a Prefeitura vai ainda auferir com relação à prestação de serviços de cartórios, porque o Tribunal de Justiça de Minas decidiu que os cartórios precisam recolher desde janeiro de 2010 até a partir de janeiro de 2010. Então há um retroativo ainda para a municipalidade arrecadar, e que proximamente os cartórios deverão estar fazendo esse recolhimento. Com relação à dívida municipal, a principal razão dessa evolução decorre
do não recolhimento do INSS, da folha de pagamento dos funcionários de 2012, parte patronal, que foi negociada com a Receita Federal o ano passado, algo em torno de, acho que 16 milhões de reais mais ou menos. É isso que originou essa evolução, basicamente, né? Com relação à questão das metas, né? Na realidade, quando a Secretaria da Fazenda estabelece metas de arrecadação, né, ela projeta não só as receitas tributárias, que são de competência arrecadatória do município, que é o IPTU, que é o ISS, as taxas, né, o ITBI, como também as transferências constitucionais, tanto do governo federal quanto do governo do estado, mas também as receitas de capital. E, na realidade, coincidiu da estimativa prevista para terceiro quadrimestre em diante, em função dos ingressos dos anos anteriores, ter projetado uma arrecadação a maior de receita de capital nos últimos quadrimestres, razão pela qual esses valores estão aí dispostos, mas que não vão acontecer porque já houve informações já conclusivas de que o governo federal não irá liberar o valor que o município previa que ingressasse a título de operação do PAC, de pouco mais de 72 milhões para esse ano. Deverá vir um valor significativamente menor. Com relação ao Fundeb, né, o que eu poderia adiantar para o senhor é que o município vem cumprindo pelo menos o parâmetro mínimo que é estabelecido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a aplicação de, no mínimo, 60% do ingresso de receitas do Fundeb que é repassado pelo Estado para o município, cujo balanço é bastante positivo, né, para o município em relação ao valor que é retido, porque o município, ao longo dos anos, teve uma preocupação de implantar aqui na cidade uma rede municipal de ensino que agrega um número significativo de alunos, e esse número de alunos é que estabelece esse parâmetro para que o município tenha essa arrecadação significativa com o Fundeb. Esses parâmetros, né, esse percentual, ele é muito variável e ele é estabelecido na lei orçamentária, né? A gente faz, quando elabora o orçamento, os vínculos de receitas vinculadas, principalmente, e também de receitas próprias, né? E se a lei orçamentária ela permite essa vinculação vem sendo executada pelo município, né? Com relação à indagação que o senhor formulou a respeito das águas minerais, eu não disponho de muita informação a respeito da auditoria que o senhor fez menção, que eu também tive acesso através da mídia da cidade, que a nossa controladoria interna do município, inclusive o Dr. Vanderlei está aqui presente, implementou recentemente lá nas águas minerais de Poços e verificou que há esse buraco aí de pouco mais de 4 milhões de reais, e ele me disse que
foram feitas várias orientações no sentido de que esse buraco fosse, evidentemente, tapado, né? Que dessa auditoria surgiu uma série de orientações no sentido de estabelecer parâmetros mais rígidos de controle, justamente para evitar que o DEMAI, a qual está vinculado à estrutura funcional das águas minerais, passasse a não fazer aportes tão grandes para subsidiar esses valores que hoje estão negativos, né? A informação que a gente possui também é que no curto prazo será também lançado no mercado uma água mineral gaseificada, o que tenderá também a melhorar significativamente a arrecadação das águas minerais Poços de Caldas, em função também de estar Águas Minerais Poços de Caldas está competindo com outras marcas aqui na cidade, bem como também na região. Eu não sei se foi respondido plenamente as indagações que o senhor formulou, são as informações que eu possuo. Não sei se o Alexandre gostaria de acrescentar mais alguma informação. Alguma pergunta mais? Vai fazer outra rodada? Vai passar de novo aqui ou vai passar? Se quiser já perguntar, depois é Maria José Ceciotti. Passa para ela, depois eu falo. Depois você pode, tudo bem. Vereadora Maria José. Senhor presidente, senhor secretário Alexandre, senhores vereadores, senhores presentes. Alexandre, me ajuda, eu sou economista, não sou contadora pública. Então, eu gostaria de saber o seguinte, olha, há um superávit de 5 milhões lá no início, né, 5.609.000, mas há uma dívida consolidada de 6 milhões. Então, o que nós estamos vendo aí é 1 milhão que nós estamos, da prefeitura está devendo, vamos dizer assim? 400, né, 6 milhões e pouco, eu não tenho todo o valor aqui, não. Porque o superávit primário é de 5. Não é? Sim, e depois sim. Para 6 milhões. Isso. Então, a prefeitura ainda tem aí, não alcança a meta quando a gente coloca a dívida consolidada aí. Sim. Isso, é normal. Bom, normal. Agora, tá? me explica, por favor, essa diferença entre a questão da dívida bruta, que passou de 58 para 65, e a consolidada de 25 para 6 milhões, por favor. Tá. Bom, professora, é o seguinte... 2013 para 2014, tá, né? Correto. Bom, é o seguinte, na primeira linha... que a gente faz a comparação de bimestre, de quadrimestre para quadrimestre, né? Esse relatório abaixo de cálculo é assim, você pega do quadrimestre desse ano com relação ao ano anterior. Então, a dívida consolidada teve esse aumento na primeira linha do nosso resultado, tendo em vistas os parcelamentos que foram feitos, o ministro comentou, e dentre esses parcelamentos, quando você fecha o balanço, você tem os juros desse parcelamento. Então, para a gente atualizar a dívida, a gente tem que contabilizar os juros. Então, se uma dívida é alta, evidentemente que os juros são altos, né? A tabela, os parcelamentos hoje na Receita Federal são tabela Selic, são dos maiores, né? Acredito que na Persiste são dos maiores, né? Então, isso foi um dos motivos desse acréscimo da dívida, da atualização dos juros e multa dos parcelamentos, que são atualizados. Essa, né? Dos 58 que você está dizendo. Justamente. Aí, o que acontece? Por que a dívida de 25 caiu para 6? Porque se você observar as deduções, porque a dívida fiscal líquida nada mais é que a consolidada menos as deduções. Você tem a dívida e tem o compromisso de pagamento, tem que ter o lastro para pagamento. Se a senhora observar no primeiro quadrimestre, no segundo quadrimestre, nossa, deixa eu ver que bom, 32 milhões foram as nossas deduções, que seriam as nossas condições de pagamento. E no segundo quadrimestre foi 58. Então, você veja bem, o ativo disponível nosso, financeiro, o ano passado era 40, esse ano 59. Tá? A nossa dívida aumentou, mas em contrapartida, a nossa condição de pagamento aumentou mais ainda. Tá? Os nossos restos a pagar diminuíram, o de 2013 foram restos a pagar de 2012, que foram altos e foram sendo amortizados. 22, né? Isso. De 2013, que foram menores que 2012,
foram também amortizados e caíram para 529 mil reais. Então, você veja bem, a dívida, de fato, aumentou. Mas, em contrapartida, a disponibilidade financeira aumentou mais ainda. Isso que resultou, nesse quadrimestre, de um superávit de 18 milhões, que seria a dívida do quadrimestre passado de 25 para a dívida de quadrimestre desse ano de 6 milhões. Você está observando? Pois, então, porque também apresenta aquele superávit primário lá de 5,609 milhões para uma dívida líquida de 6. O superávit primário, ele tem uma diferença de base de cálculo. Nesse superávit primário não entra nem juros, ativo, isso, não entra juros, a dívida, isso justamente, não entra a disponibilidade financeira, é só o que entrou de receita e o que se pagou no quadrimestre. Tá? Então, essa é a diferença, não sei se deu para... Não, entendi. Então, é porque a gente tem essa parte contábil, não é uma parte, e tem hora que tem de desenhar mesmo, para mim, porque eu não sei tudo, não, sabe? Eu vou comentar uma coisa com a senhora. Tem hora que tem de desenhar, mas é que também me tornam claro esses números, de que está numa situação de que as metas não foram atingidas plenamente, mas que temos aí até mais o final do ano aí para a gente ver, né? A gente tem o esforço, parte técnica de atender, né? E uma coisa eu vou falar para a senhora, viu? Esse lance de contabilidade, só quando você tiver que perguntar, pode ficar à vontade, porque assim, quem gosta, gosta, quem não gosta, detesta. Contabilidade é assim, né? Mas a gente está aqui para atender. Mas eu agradeço a gentileza. Muito obrigada, viu? Valeu, professor. E vou pedir a licença, senhor presidente. Peço a licença ao secretário, a licença ao Alexandre, aos vereadores aqui presentes. Eu vou ter de me retirar, que eu tenho um compromisso agora às 7 horas e peço desculpas não ficar até o final. Com licença. Obrigada. Professor Flávio? Senhor presidente, secretário, o senhor falou tampar buraco nas águas minerais. O senhor falou aí. Como seria esse tapa-buraco nas águas minerais? Onde buscaria esse recurso? Como seria? E outra coisa, parcerias, foi falado no jornal, o senhor falou, com as águas para engarrafamento de águas gaseificadas. Já tem essa parceria, já está tudo esquematizado ou não? E outra coisa, foi um erro de digitação ou realmente procede essa informação que nós temos aqui, duplicou o negócio aqui, o demonstrativo de gasto com o pessoal. Veio duas tabelas, 2 índices aqui para a gente. Qual que é o demonstrativo de gasto com o pessoal? É que, na verdade, é o seguinte, Juninho, o primeiro parágrafo é prefeitura e o segundo é município. Tá? Então, são 2 valores diferentes, né? São 2 parágrafos idênticos, né? Mas os valores eles são diferentes, porque um é prefeitura e o outro é prefeitura DEMAI e DME. Então, tá bom. Bom? Obrigado. Nada. Alguém? À vontade, pode ir. Respondendo à pergunta formulada pelo vereador Jonei, eu disponho de informações da primeira parte, da segunda não disponho, com relação a equipamentos. Tem 2 formas de se tapar um buraco, né, vereador? Na área pública. Como a Águas Minerais está vinculada à estrutura funcional do DEMAI, o DEMAI pode subsidiar. É uma forma de se tapar o buraco. Mas eu acredito que as orientações passadas pela Controladoria Interna da Prefeitura foi no sentido de melhorar a gestão, em todos os sentidos, né? Para que não ocorra justamente essa sangria de recursos por parte do DEMAI, que já tem a responsabilidade de ampliar a rede de água e esgotos da cidade em função do próprio dinamismo que a cidade está atravessando em termos de crescimento, né? Então, eu acredito que, com as orientações transmitidas pela Controladoria Interna do município, eu acredito que a gestão econômico-financeira das águas minerais ela deve sofrer uma melhoria significativa de tal forma que, gradativamente, essa diferença entre arrecadação e despesa, elas devam equilibrar ao longo de um determinado período, né?
É essa a nossa perspectiva e é essa também a principal finalidade pela qual a auditoria foi realizada, no sentido de orientar, de ajudar, de auxiliar uma empresa que poderá trazer significativas receitas para o município. Agora, com relação à compra de equipamentos, o senhor me desculpe, mas eu não tenho essa informação ainda. A única informação que a gente teria para disponibilizar para o senhor é que, no curto prazo, esse produto ele vai ser colocado no mercado. É a informação que eu tenho assim no momento. Mais alguém? Olha, Nestor, Alexandre, é um prazer recebê-los e ver essa forma transparente que sempre estão mostrando a gente com eficácia, boa vontade. Agradecer também a nossos vereadores, público presente, funcionários da casa e a quem nos esteja ouvindo. Isso honra a gente ver uma forma transparente e muito obrigado a vocês mais uma vez. Tá? E acho que posso considerar encerrado, né? Vanderlei, muito obrigado. Tereza, obrigado a todos.